O sol escaldante da manhã paulistana castigava os jardins da mansão mais imponente do Alto de Pinheiros. Cássio Monteiro, aos 48 anos, observava através da janela panorâmica de seu escritório particular enquanto ajustava o punho de sua camisa social italiana de R$ 15.000. Como herdeiro da quarta geração da Monteiro Construtora, um império avaliado em mais de R$ 2 bilhões, ele havia crescido acreditando que sua superioridade era um direito de nascença, não uma responsabilidade. Cássio personificava tudo aquilo que o dinheiro podia moldar: educação em Harvard, casamento com uma socialite francesa, 2 filhos estudando na Suíça, e uma arrogância que exalava de cada poro de sua pele bronzeada artificialmente. Seus olhos azuis, frios como gelo, nunca demonstraram compaixão por qualquer pessoa que considerasse inferior ao seu status. Para ele, funcionários eram peças substituíveis em sua engrenagem de luxo. Naquela manhã específica de março de 2008, Cássio estava particularmente irritado. Havia perdido uma licitação milionária para um concorrente, e sua esposa, Isabelle, o havia informado que daria uma festa para 200 convidados da alta sociedade paulistana no final de semana. Os jardins da mansão precisavam estar absolutamente perfeitos, e qualquer deslize seria inaceitável. Do lado de fora, trabalhando sob o sol inclemente desde as 5h30 da manhã, estava Benedito Silva, um homem negro de 52 anos que cuidava dos jardins da família Monteiro há 8 anos. Suas mãos calejadas conheciam cada planta, cada flor, cada centímetro daquele paraíso verde que ornamentava a propriedade de 3.000 metros quadrados. Benedito havia transformado aqueles jardins numa obra de arte viva, combinando espécies nativas com plantas exóticas importadas. Benedito era viúvo e pai de 3 filhos. Sua esposa havia morrido de câncer 5 anos antes, deixando-o sozinho para criar Gabriel, de 16 anos, que sonhava em ser médico, Maria Eduarda, de 14 anos, excelente aluna que queria ser engenheira, e João Pedro, de 12 anos, apaixonado por livros e literatura. Benedito trabalhava 12 horas por dia para custear os estudos dos filhos em escolas particulares com bolsa parcial, acreditando que a educação era a única herança verdadeira que poderia deixar. Naquela manhã fatídica, Benedito estava podando as roseiras importadas da França, quando notou que algumas plantas estavam com sinais de uma praga. Era um problema sério que exigiria tratamento especializado, mas ele sabia como resolvê-lo. Havia estudado paisagismo à noite durante anos, tornando-se um especialista autodidata em botânica e design de jardins. Cássio desceu ao jardim por volta das 10 horas, acompanhado de Isabelle e de 2 arquitetos paisagistas franceses que haviam contratado para supervisionar o trabalho de Benedito. Era uma humilhação sutil, contratar estrangeiros caros para verificar o trabalho de um jardineiro brasileiro. Benedito! A voz de Cássio cortou o ar matinal como uma navalha. Preciso falar com você. Agora! Benedito colocou a tesoura de poda no chão e se aproximou respeitosamente, tirando o chapéu de palha. Bom dia, senhor Monteiro. Em que posso ajudá-lo? Cássio apontou para as roseiras que Benedito estava tratando. O que é essa sujeira nas minhas plantas? Elas estão feias, doentes. Como você permitiu que isso acontecesse? Senhor Monteiro, Benedito explicou pacientemente. É uma praga comum nesta época do ano. Já identifiquei o problema e sei exatamente como tratar. Em uma semana, as plantas estarão perfeitas novamente. Uma semana? Cássio explodiu. Minha esposa vai dar uma festa no sábado. 200 pessoas da alta sociedade vão estar aqui. Você acha que vou permitir que vejam minhas plantas doentes? Os arquitetos franceses observavam a cena com interesse, sussurrando entre si em seu idioma nativo. Isabelle balançava a cabeça negativamente, claramente descontente com a situação. Senhor, Benedito tentou explicar. Posso aplicar um tratamento intensivo que vai melhorar muito a aparência até sábado. Não ficará perfeito, mas ficará apresentável. Apresentável? A face de Cássio ficou vermelha de fúria. Você não entende, né? Este não é um jardim qualquer. É o jardim da família Monteiro. Aqui não existe apresentável, existe apenas perfeito. Benedito baixou os olhos, sentindo o peso da humilhação pública. Senhor, eu faço o meu melhor.
Trabalho aqui há 8 anos e sempre cuidei de tudo com muito carinho. Carinho? Cássio riu com crueldade. Você acha que carinho resolve alguma coisa? Meu jardim vale mais que sua casa. Cada planta aqui custa mais que seu salário mensal. Isabelle se intrometeu com seu sotaque francês carregado. Chérie, os arquitetos estão dizendo que esse homem não tem qualificação técnica. Jardins como o nosso precisam de profissionais formados, não de amadores. A palavra amadores foi pronunciada com tanto desdém que Benedito sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. Tem razão, mon amour. Cássio concordou, olhando Benedito com desprezo absoluto. Benedito, você está demitido. Quero que recolha suas ferramentas e saia da minha propriedade agora. O choque foi total. Benedito ficou paralisado por alguns segundos. Senhor Monteiro, por favor. Eu tenho 3 filhos. Eles dependem de mim. Posso consertar isso, eu juro. Deveria ter pensado nos seus filhos antes de ser incompetente. Cássio gritou. Não quero mais ver sua cara aqui. Segurança! 2 seguranças apareceram imediatamente, como se já estivessem esperando a ordem. Escortem este homem para fora da propriedade e certifiquem-se de que ele leve apenas as ferramentas pessoais. Tudo que é da empresa fica aqui. Benedito caiu de joelhos. Suas mãos se juntaram em súplica desesperada. Senhor Cássio, por favor, meus filhos estão na escola particular, tenho mensalidades para pagar. Minha filha vai se formar esse ano. Eu imploro. A imagem do homem negro de joelhos no jardim perfeito, implorando por misericórdia enquanto era humilhado publicamente, deveria ter tocado qualquer coração humano. Mas Cássio apenas sentiu mais prazer em exercer seu poder absoluto. Problema seu, Cássio respondeu friamente. Deveria ter criado seus filhos para serem competentes, não incompetentes como o pai. Os arquitetos franceses observavam chocados com a crueldade da cena. Um deles sussurrou para o outro. Mon Dieu, que brutalité! Benedito foi literalmente arrastado pelos seguranças. Suas ferramentas pessoais, um martelo velho do pai, uma enxada que havia ganhado da esposa, tesouras que havia comprado com muito sacrifício, foram jogadas numa sacola plástica como lixo. E não pense em voltar, Cássio gritou enquanto Benedito era expulso. Vou espalhar para todos os meus contatos que você é incompetente. Não vai conseguir trabalho em jardim de nenhuma casa de família rica em São Paulo. Benedito foi jogado literalmente na rua com sua sacola de ferramentas velhas. O portão eletrônico se fechou atrás dele com um ruído metálico que soou como uma sentença de morte. Ali parado na calçada, sob o sol escaldante, Benedito chorou pela primeira vez desde a morte da esposa. Não era só pela perda do emprego, era pela humilhação, pela crueldade gratuita, pela injustiça absoluta, mas principalmente pela incerteza sobre como sustentaria os filhos. Naquela noite, quando chegou em casa no pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, Benedito teve que contar aos filhos o que havia acontecido. Gabriel, Maria Eduarda e João Pedro ouviram em silêncio, vendo o pai destroçado. Pai, Gabriel disse, abraçando Benedito, não se preocupe. Vou parar de estudar e procurar emprego. Posso ajudar. Nunca! Benedito se levantou com força. Vocês vão continuar estudando. Eu vou encontrar outro trabalho. Mas Cássio havia cumprido sua ameaça. Benedito bateu em dezenas de portas, mas a marca de incompetente o seguia. Jardineiros eram uma categoria pequena entre a elite paulistana e todos se conheciam. A palavra de Cássio Monteiro tinha peso. Em 2 semanas, Benedito foi forçado a tirar os filhos da escola particular. Gabriel, Maria Eduarda e João Pedro tiveram que se matricular na escola pública do bairro, abandonando seus sonhos de uma educação de qualidade. Pai, eu entendo, Maria Eduarda disse numa noite, vendo Benedito chorando escondido na cozinha. A gente vai conseguir. Vamos estudar muito na escola pública e passar no vestibular mesmo assim. Gabriel, mesmo com apenas 16 anos, começou a trabalhar como entregador de pizza à noite para ajudar em casa. Seus sonhos de medicina pareciam cada vez mais distantes. Benedito conseguiu trabalho como auxiliar de limpeza numa empresa de eventos, ganhando 1/3 do que recebia como jardineiro. Os anos que se seguiram foram de luta extrema, mas a família permaneceu unida. 15 anos se passaram.
Gabriel havia se formado em medicina pela USP. Conseguiu através de muito esforço, estudando de madrugada e trabalhando de dia. Tornou-se cirurgião cardiovascular no Hospital das Clínicas, um dos melhores do país. Maria Eduarda se formou em engenharia e abriu sua própria empresa de construção sustentável. João Pedro tornou-se jornalista e escritor renomado. Benedito, agora com 67 anos, continuava trabalhando, mas agora como consultor em paisagismo. Seus filhos haviam insistido para ele voltar aos estudos, e ele conseguiu diploma técnico em paisagismo. Sua reputação havia se reconstruído lentamente, baseada em competência e honestidade. Cássio Monteiro, aos 63 anos, continuava sua vida de luxo, mas enfrentava alguns problemas. Sua empresa havia sofrido com a crise econômica e ele havia perdido alguns contratos importantes. Isabelle havia pedido o divórcio e voltado para a França, levando metade de sua fortuna. Seus filhos, criados na Europa, raramente o visitavam. Naquela manhã de terça-feira, Cássio estava em sua cobertura na Avenida Paulista quando sentiu uma dor forte no peito. A dor se intensificou rapidamente, irradiando para o braço esquerdo. Ele estava tendo um infarto. Sozinho no apartamento, havia demitido a maior parte dos funcionários para economizar. Cássio conseguiu ligar para o SAMU antes de desmaiar. Foi levado às pressas para o Hospital das Clínicas, o hospital público mais próximo. Quando acordou na UTI, conectado a diversos aparelhos, uma enfermeira explicou sua situação. Senhor Monteiro, o senhor sofreu um infarto grave. Precisa de uma cirurgia de emergência. Temos um dos melhores cirurgiões cardiovasculares do país aqui, Dr. Gabriel Silva. O nome não significou nada para Cássio naquele momento. Minutos depois, um homem negro de 31 anos, vestindo jaleco branco, entrou no quarto. Era alto, elegante, com uma presença que inspirava confiança. Seus olhos eram inteligentes e compassivos. Senhor Monteiro, sou o Dr. Gabriel Silva, cirurgião cardiovascular. Vou realizar sua cirurgia. Cássio, ainda fraco, olhou o médico de cima a baixo. Mesmo numa situação de vida ou morte, seu preconceito aflorou. Doutor, com todo respeito, Cássio disse com dificuldade, gostaria de um segundo médico para avaliar meu caso, preferencialmente alguém mais experiente. Gabriel manteve a compostura profissional. Senhor, entendo sua preocupação. Posso chamá-lo meu supervisor, Dr. Roberto Andrade. Mas preciso informá-lo que sua situação é crítica. Cada minuto que passa diminui suas chances de sobrevivência. Quero falar com o Dr. Andrade primeiro, Cássio insistiu. Gabriel assentiu e saiu do quarto. Voltou com um médico branco de 55 anos. Senhor Monteiro, Dr. Andrade disse após examinar os exames. Sua situação é muito grave. Dr. Gabriel é nosso melhor cirurgião cardiovascular. Realizou mais de 1000 cirurgias com 98% de sucesso. Se fosse meu pai, eu não hesitaria. Mesmo assim, Cássio hesitou. Não existe outro médico disponível? Dr. Andrade ficou claramente ofendido. Senhor, Dr. Gabriel salvou vidas de ministros, empresários, celebridades. Sua competência é inquestionável. Mas, se preferir, posso transferi-lo para outro hospital. Porém, não garanto que chegará vivo. Finalmente, sem opção, Cássio concordou com a cirurgia. Gabriel operou Cássio por 6 horas. Foi uma cirurgia complexa que exigiu toda a sua habilidade e experiência. 3 artérias estavam obstruídas e havia complicações que poderiam ter sido fatais. Mas Gabriel conseguiu salvar a vida de Cássio. Durante a recuperação, que durou 2 semanas, Gabriel acompanhou pessoalmente o caso. Visitava Cássio 2 vezes por dia, ajustava medicações, explicava cada procedimento com paciência. Doutor Gabriel, Cássio disse numa dessas visitas. Tenho que admitir que o senhor é excepcional. Salvou minha vida. É meu trabalho, senhor Monteiro. Gabriel respondeu profissionalmente. Posso perguntar onde estudou medicina? USP, senhor. Fiz residência aqui mesmo no HC. Interessante. E sua família? Seus pais devem estar orgulhosos. Gabriel hesitou por um momento. Meu pai sempre acreditou na educação. Trabalhou muito para que eu pudesse estudar. Que profissão ele tem? Paisagismo, senhor. Algo na resposta fez Cássio franzir o senho. Paisagismo? Que coincidência. Já tive alguns jardineiros trabalhando para mim.
Gabriel manteve a compostura, mas algo em seus olhos mudou. É mesmo? Sim. Inclusive um que me deu muito problema. Benedito alguma coisa. Um incompetente que quase estragou meus jardins numa festa importante. Gabriel parou de escrever na prancheta médica. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Benedito Silva? Gabriel perguntou, sua voz quase um sussurro. Isso mesmo. Como conhece? Gabriel colocou a prancheta sobre a mesa e olhou diretamente nos olhos de Cássio. Benedito Silva é meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cássio sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Suas máquinas começaram a apitar mais rapidamente, refletindo seu estado de choque. Seu pai? Cássio gaguejou. Sim, o homem que o Senhor humilhou e expulsou há 15 anos. O homem que o Senhor ajoelhou em seus jardins. O homem que o Senhor chamou de incompetente na frente de estranhos. Gabriel se aproximou da cama, mas manteve sua postura profissional. O homem que perdeu o emprego por sua crueldade e teve que tirar os filhos da escola particular. O homem que trabalhou como faxineiro para tentar sustentar a família depois que o Senhor destruiu sua reputação. Cássio estava pálido, suando frio. Gabriel, eu não sabia. Não sabia o quê? Gabriel interrompeu. Que ele tinha família, que era um ser humano com sentimentos, que seus filhos tinham sonhos. Gabriel puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. Sabe o que aconteceu depois que o Senhor nos expulsou? Eu tive que parar de estudar numa escola particular onde estava indo bem e ir para uma escola pública sucateada. Minha irmã perdeu a chance de fazer um curso de idiomas que sonhava. Meu irmão mais novo começou a fazer trabalhos na rua para ajudar em casa. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Cássio. Mas sabe o que meu pai fez? Ele nunca reclamou. Nunca disse uma palavra ruim sobre o Senhor. Apenas nos ensinou que algumas pessoas são cruéis, mas isso não deveria nos fazer desistir dos nossos sonhos. Gabriel se levantou e caminhou até a janela. Estudei medicina numa federal, trabalhando de dia e estudando de noite. Minha irmã se formou engenheira. Meu irmão é jornalista. Tudo isso apesar do que o Senhor fez conosco. Cássio tentou falar, mas as palavras não saíam. E sabe o que é mais irônico? Gabriel se virou para encará-lo. Eu salvei sua vida. O filho do homem que o Senhor humilhou acabou de lhe dar mais 15 anos de vida. Gabriel pegou sua prancheta e se dirigiu à porta. Senhor Monteiro, o senhor vai se recuperar completamente. Mas quando sair daqui, pense no que fez com minha família. Pense em quantas outras famílias pode ter destruído com sua arrogância. Gabriel, espere! Cássio gritou, tentando se levantar da cama. Por favor. Gabriel parou na porta, mas não se virou. Onde está seu pai agora? Ele tem um pequeno negócio de paisagismo. Reconquistou sua reputação com muito trabalho e honestidade. Aos 67 anos ainda acorda cedo para cuidar de jardins. Eu gostaria de falar com ele. Gabriel finalmente se virou. Por quê? Para pedir perdão. Para tentar compensar o que fiz. Gabriel estudou o rosto de Cássio por um longo momento. Perdão não apaga 15 anos de luta, senhor Monteiro. Mas se quiser falar com ele, vou dar seu telefone. A decisão será dele. Naquela noite, Cássio ligou para Benedito. A conversa foi breve e dolorosa. Benedito, sou Cássio Monteiro. Seu filho salvou minha vida hoje. Do outro lado da linha, houve um silêncio longo. Senhor Monteiro. Benedito, eu quero pedir perdão. Pelo que fiz com você e sua família. Foi cruel e injusto. Aceito suas desculpas, senhor. Como pode me perdoar assim? Porque guardar rancor só machuca quem guarda. Meu filho me ensinou isso. Benedito, gostaria de compensar. Posso dar dinheiro para seus filhos, pagar os estudos. Senhor Monteiro, Benedito o interrompeu gentilmente. Meus filhos não precisam mais de dinheiro. Eles venceram por mérito próprio. Mas se quer fazer algo de útil, trate melhor as pessoas que trabalham para o Senhor. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Então mude, seja uma pessoa melhor. É a única compensação que importa. 2 dias depois, Benedito apareceu no hospital. Gabriel havia o convidado dizendo que seria importante para ambos. Quando Benedito entrou no quarto,
Cássio quase não o reconheceu. O homem de 67 anos estava elegantemente vestido, com uma postura digna e confiante. Seus olhos mostravam sabedoria e paz. Benedito, Cássio sussurrou, tentando se sentar na cama. Senhor Monteiro, como está se sentindo? Fisicamente melhor. Mas por dentro, destroçado. Benedito se aproximou da cama. Por quê? Porque descobri que destruí a vida de uma família boa por pura maldade. Porque seu filho, que eu ajudei a prejudicar, me salvou a vida. Senhor Monteiro, o senhor não destruiu nossa vida. Tornou-a mais difícil por um tempo, mas não destruiu. Somos mais fortes que sua crueldade. Cássio começou a chorar. Como pode falar assim? Eu fui um monstro com vocês. Foi, Benedito concordou simplesmente. Mas isso não define quem o senhor pode ser hoje. Gabriel observava a conversa da porta do quarto. Benedito, me perdoe. Por favor. Sei que não mereço, mas preciso do seu perdão. Benedito colocou a mão no ombro de Cássio. Eu já o perdoei há muito tempo, senhor Monteiro. Perdoei pelo meu bem, não pelo seu. Como posso me redimir? Use o resto de sua vida para ser melhor. Trate as pessoas com dignidade. Use seu dinheiro para ajudar, não para humilhar. Cássio segurou a mão de Benedito. Você me daria uma segunda chance? Segunda chance para quê? Para ser uma pessoa decente, para honrar a memória da sua esposa sendo melhor. Benedito olhou para Gabriel, que assentiu. Senhor Monteiro, todos merecem uma segunda chance. Mas essa chance, o senhor tem que conquistar sozinho. Nos meses que se seguiram, Cássio passou por uma transformação radical. Criou um fundo de bolsas de estudo para filhos de jardineiros e paisagistas. Mudou completamente as políticas de trabalho em suas empresas. Começou a tratar funcionários com respeito e dignidade. Um ano depois, numa manhã de sábado, Cássio estava no jardim de sua nova casa, menor e mais simples, quando ouviu a campainha. Era Benedito, vestindo roupas de trabalho. Benedito, o que faz aqui? Vim trabalhar, senhor Monteiro. O senhor me contratou para refazer seus jardins, lembra? Era verdade. Cássio havia contratado a empresa de Benedito para criar novos jardins em sua casa. Mas você vai trabalhar pessoalmente? Claro, é minha empresa. Naquele dia, Cássio trabalhou ao lado de Benedito nos jardins. Suas mãos, acostumadas apenas a assinar contratos milionários, agora cavavam terra e plantavam mudas. Benedito, Cássio disse durante uma pausa. Obrigado por me dar esta chance. Qual chance? De aprender o que significa trabalho honesto, de entender o valor das pessoas. Gabriel chegou no final da tarde, vindo direto do hospital. Encontrou o pai e Cássio plantando roseiras juntos. Como está indo? Gabriel perguntou. Seu pai é um excelente professor, Cássio respondeu, suas mãos sujas de terra. Estou aprendendo que jardinagem é uma arte que exige conhecimento, paciência e amor. Exatamente o que meu pai sempre disse. Gabriel sorriu. Naquela noite, os três homens jantaram juntos na casa simples de Cássio. Maria Eduarda e João Pedro também estavam presentes, assim como suas respectivas famílias. Senhor Cássio, Maria Eduarda disse durante o jantar. Obrigada pelas bolsas de estudo que criou. Já estão ajudando dezenas de famílias. É o mínimo que posso fazer, Cássio respondeu. Vocês me ensinaram que a verdadeira riqueza está nas oportunidades que damos aos outros. João Pedro, agora um jornalista respeitado, observava tudo com olhos de escritor. Esta história deveria ser contada. Como o perdão pode transformar tanto o perdoado quanto quem perdoa. Não é sobre perdão, Benedito disse. É sobre escolher ser melhor a cada dia. 5 anos depois, Cássio havia se tornado um dos empresários mais respeitados do país por suas práticas sociais. Benedito era sócio de uma das maiores empresas de paisagismo de São Paulo. Gabriel havia se tornado chefe do departamento de cardiologia do HC. Numa tarde, no cemitério onde estava enterrada a esposa de Benedito, os dois homens colocavam flores no túmulo. Ela ficaria orgulhosa, Cássio disse, referindo-se aos filhos de Benedito. Ficaria orgulhosa de todos nós, Benedito respondeu.
por termos aprendido que o mal pode ser transformado em bem. Benedito, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que me perdoou tão facilmente? Eu destruí sua vida. Benedito sorriu. Senhor Cássio, o senhor não destruiu minha vida. Apenas testou minha fé. E meus filhos provaram que somos mais fortes que qualquer tempestade. Mas eu merecia sua raiva. Raiva não constrói nada. Perdão constrói pontes. E olhe onde chegamos por causa dessa ponte. Cássio olhou ao redor do cemitério, depois para Benedito. Obrigado por me ensinar a ser humano. Obrigado por aprender. Enquanto saíam do cemitério, Cássio perguntou: Benedito, você acredita em milagres? Acredito. O senhor está vivo por causa de um milagre. Meu filho ter se tornado médico foi um milagre. Nossa amizade é um milagre. Então acredito que os milagres acontecem quando damos às pessoas a chance de serem melhores. Exato, senhor Cássio. É isso que minha esposa sempre dizia. Todos merecem uma segunda chance de serem a melhor versão de si mesmos. E assim, uma história que começou com humilhação e crueldade se transformou numa lição sobre o poder transformador do perdão. Não o perdão que esquece, mas o perdão que ensina. Não o perdão que aceita a injustiça, mas o perdão que constrói pontes para um futuro melhor. Cássio aprendeu que a verdadeira riqueza não estava no que possuía, mas no que podia dar. Benedito provou que a dignidade humana é inquebrantável quando sustentada pelo amor. E Gabriel demonstrou que os filhos podem honrar os pais não através da vingança, mas através da excelência e da compaixão. A última imagem da história é a de 3 homens, um ex-patrão arrogante, um jardineiro humilhado e um médico filho de ambas as experiências, trabalhando juntos num jardim, cada um ensinando ao outro que a verdadeira beleza da vida está em cultivar o bem onde antes existia apenas dor.